nem Salomão em toda a sua glória. Eu sou mineiro também, o sotaque às vezes denuncia. Mas nós estamos morando no Rio de Janeiro agora, nesse período, há 3 anos e meio. E eles me perguntam às vezes de onde eu sou, eu falo, eu sou baianeirioca. Eu morei em Bahia também, nós fomos fazer a obra de Deus lá, eu fiquei 3 anos e meio com a minha família. E a gente pegou muito da Bahia. Que povo gostoso é o povo baiano, não é, Misael? Um povo abençoado, um povo acolhedor, amoroso, quente, alegre. Eu tô igual uma bosta, irmãos. Reparam as fungadas de vez em quando, não é porque eu muito chorando também. E lá eu fiquei esse tempo e me apaixonei pela Bahia, pelo povo baiano. E o Senhor colocou uma parte do meu coração lá. Minha filha foi para lá, Ana Júlia. Eu sou casado com a pastora Marlene. Cadê a minha esposa? Ela tá por aí. Ela ali, aquela ruiva linda. E sou pai do Igor, aquele profeta ali que tá do lado dela, e da Ana Júlia. A Ana Júlia também é da dança profética. E quando nós fomos para Bahia, a Ana Júlia, ela estava recém-nascida praticamente, ela estava com 10 meses. Nós fizemos escola de missões, nós somos frutos da escola de missões, nascido num lar cristão. Meus pais se converteram, eu tinha 4 anos de idade, praticamente nascido então num lar cristão. Mas a gente vai se convertendo todo dia, né, irmãos? Hoje mesmo, quem se converteu hoje, aleluia. Eis-me aqui, Jesus. Foi numa palavra daquela, né, pastor? É doido. Se ele fizesse o apelo aqui, eu era o primeiro, irmãos. Eu aceito. E eu fiz escola de missões, nós fizemos escola de missões 1 ano e 2 meses. Fomos lançados como flecha da aljava do apóstolo Rogério para Teixeira de Freitas, no Bahia. E nós ficamos lá crescendo no Senhor e diminuindo nós mesmos a cada dia. E depois disso, meu pai veio a adoecer, ele faleceu de câncer no cérebro. E eu tive que, com muito amor também, deixar tudo, deixar rebanho, deixar a minha família da Bahia e para cuidar do meu pai e da minha mãe. E nesse período que eu voltei da Bahia, eu fiquei 3 meses com meu pai. E nesse período, ele se tornou meu filho. Porque foi necessário dar comida na boca, trocar fralda. Foi necessário dar banho, escovar os dentes. E foi muito prazeroso poder dar flores ao meu pai enquanto ele estava vivo. O apóstolo está com uma mensagem muito forte sobre a primogenitura e ele falando sobre as características do filho mais velho, do filho primogênito. E a primogenitura espiritual, ela não está relacionada apenas à idade, ela está relacionada à maturidade. Às vezes tem filho mais velho na sua família, mas talvez você seja o mais novo e tem mais maturidade que o mais velho. E para a graça de Deus, eu sou o primogênito na minha casa e lá minha mãe, ela me tem como pastor dela. Meu pai, quando ele ainda estava em vida na terra, ele também me tinha como pastor dele. Meus irmãos, além de me terem como pastor, me têm como pai. Eles me pedem bênção, me chamam de pai. Eu tenho mais 4 irmãos. E para a glória de Deus, eu consegui alcançar esse lugar de primogenitura não apenas natural, mas também espiritual na minha casa. E o meu pai, ele sempre falava: vocês precisam aprender com o seu irmão. Desde pequeno, com 7 anos de idade, a gente brincava em casa de igreja.
E aí eu pegava aqueles caixotes de feira, aqueles caixotes de madeira, e subia em cima e eu era o pastor. Eu subia, amém, irmãos, a paz do Senhor Jesus. Vou dar uma palavra hoje, porque Deus amou o mundo de tal maneira. E aí meus irmãos eram os ministros de louvor e nós brincávamos de igreja e não sabíamos que era o Espírito já queimando dentro de nós aquilo que Ele queria que nós fôssemos. Os propósitos e planos do Senhor, eles existem não hoje ou não vão existir amanhã. O que Deus tem para você está escrito desde a fundação dos séculos. O Senhor sonhou para mim e para você antes de que nós nascêssemos. Um destino profético, um destino traçado para a glória do nome dEle. Se você está aqui, é porque o Senhor, na linha da eternidade, estabeleceu esse tempo para te posicionar dentro da vontade dEle para a sua vida. E nós voltei para Minas, cuidei do meu pai. E nesse período, meu pai veio a falecer. Nós voltamos para Minas e nós ajudamos uma igreja do Ministério Mevan em Contagem. Nós ficamos 1 ano e 6 meses lá servindo a igreja e os pastores. E depois fomos lançados no Rio de Janeiro. Eu estava até falando com algumas pessoas que eu moro em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Nós estamos fazendo a obra lá. Essa temperatura de 30 e poucos graus aqui pra gente, a gente está se sentindo em casa. O problema é o clima seco, porque lá é muito úmido. No Rio de Janeiro, a umidade relativa do ar é alta, porque é uma cidade próxima à praia litorânea. Mas lá no verão, irmãos, faz 45 graus, com sensação térmica de 50 a 52 graus. O problema às vezes não é nem o calor, é a sensação térmica, não é nem a temperatura, é a sensação térmica que é superior. Mas para a glória de Deus, nós estamos voltando agora de um tempo de inverno em que o Senhor nos deu um refrigério. E eu creio que esse calor natural, muitas pessoas estão falando, pastor, mas esse calor que a gente está vivendo aqui não é normal. Eu creio que não é normal mesmo não, meus irmãos. Eu creio que esse calor é espiritual. O Senhor Jesus está esquentando a chapa. O Senhor Jesus está mandando mais do seu fogo sobre nós nesses dias, especificamente falando. Porque eu creio que o fogo ele vem além de provar, ele vem para purificar e para aprovar. E o calor do Senhor sobre nós nesse tempo está tirando as impurezas interiores, para que nós venhamos purificados, poder manifestar o brilho da glória de Deus. Eu louvo ao Senhor por estar aqui, como o pastor Lécio falou, nós nos encontramos. Nós já nos conhecíamos na linha da eternidade. Você já se encontrou com alguém que parecia que você já conhecia ele há muito tempo? Assim foi com o pastor Lécio e a pastora Sara. E com também o pastor Ene, Tati, e muitos aqui que são meus amigos, Gadiel, enfim. Quando eu conheci esse cara, quando eu encontrei, não vou dizer conheci, mas quando eu encontrei, ele, como ele disse, sentou do meu lado e observando algumas atitudes, alguns comportamentos, eu comecei a me encontrar no pastor Laércio. Aí quando ele começou a contar a história dele, aí que eu fui me encontrando mais ainda. Aí eu contava da minha história e falava, rapaz, mas não sou eu, que você está falando da minha vida e eu a sua. Porque eu creio que quando o Senhor nos conectou, Ele já tinha nos feito nos encontrar. Ele já tinha nos linkado na linha da eternidade. E hoje estar aqui, irmãos, eu já estive aqui. Eu fico muito feliz por poder celebrar com vocês esse momento. Porque eu acredito muito no que está acontecendo aqui. Para muitos pode parecer mais um congresso ou algo natural. Mas eu creio que o Senhor está estabelecendo um novo tempo, uma nova estação, um novo ciclo da vontade eterna do Senhor para esse ministério, para a vida desses pastores, para a sua vida. E, irmãos, eu não me
me considero, já falei isso com o Senhor desde que eu cheguei de viagem, eu subi, entrei no avião, eu estou assim, Senhor, eu não sou digno, eu não mereço. São as palavras que eu tenho mais falado nesses dias, eu não mereço. Eu sou tão pecador, eu sou tão pequeno, eu sou tão falho, eu cometo tantos erros. Mas ao mesmo tempo eu me sinto tão privilegiado de poder estar aqui trocando uma ideia com vocês. Porque quem prega de verdade é o apóstolo Rogério. A gente só compartilha algumas coisas que a gente recebeu, a gente crê. E eu creio que muito mais do que levantar um congresso, o Senhor está estabelecendo altares nesses dias. Nesse congresso de adoração profética, eu gostaria de partilhar uma mensagem com os irmãos sobre o altar da adoração. Muitas das coisas que o apóstolo falou, eu vou talvez até repetir, porque já estava dentro daquilo que o Espírito colocou no meu coração. E nós não combinamos nada, mas o Espírito que nos move é o mesmo. Abre sua Bíblia comigo em Gênesis capítulo 12. Uma das primeiras pessoas que a palavra de Deus vai mencionar, que construiu altares na Bíblia, foi Abraão. E nós vemos não somente Abraão edificando altares, a Bíblia é um livro de altares. Na realidade, a Bíblia, ela é um elemento do altar. Quando eu e você, nós nos relacionamos com a palavra, nós estamos entrando num ambiente de altar. A Bíblia é a lenha que nós colocamos no altar. Não é à toa que ela é feita de papel, ela é um combustível que alimenta o fogo do nosso espírito. A Bíblia de Gênesis a Apocalipse, nós vamos ver homens e mulheres levantando altares ao Senhor. Nosso Deus é um Deus que respalda e que instrui a edificação de altares. Você é um altar. Nós somos altares criados por Deus. Quando Deus ele criou o homem para depositar no homem o seu espírito, a sua glória, o seu poder, o seu fogo. E quando nós nos encontramos com essa revelação de que nós somos o altar do Senhor, nós entendemos por meio da palavra de Deus que altar é um lugar de sacrifício. Altar é um lugar de entrega.
Altar é um lugar de encontro com Deus. Altar é um lugar alto. O significado da palavra é um lugar elevado, um lugar de um nível acima. O Senhor está nos levantando como pessoas que não estão no nível comum. Ele está querendo colocar você no nível acima dos demais. O Senhor quer nos posicionar nas regiões celestiais. O Senhor quer nos elevar o nível. E o altar, ele é crescente. Talvez hoje você é um altar de um degrau. Talvez outros, igual o pastor Laércio, já é um altar duplex, triplex. E outros, espiritualmente dizendo, na medida com que eu vou crescendo na minha vida de relacionamento com a palavra, na minha vida de relacionamento com Deus, eu vou aumentando as pedras e o tamanho do meu altar. Quanto maior o altar, maior o nível de sacrifício. Quanto maior o altar, maior o nível de entrega e de renúncia. Quanto maior o altar, maior o nível de glória. Espiritualmente, quando Deus nos olha, Ele nos olha como ambientes para que Ele possa depositar o seu poder e a sua glória. E na medida com que a nossa adoração sobe, a glória dele desce sobre nós. A sua adoração e o nível da minha e da sua adoração vai determinar o nível de glória de Deus liberado sobre as nossas vidas. Quanto maior o nível de renúncia, maior o nível de sacrifício, maior o nível de entrega, maior será o nível do derramamento do poder e da glória de Deus sobre as nossas vidas. E Abraão, ele, no decurso da sua vida, ele edificou 4 altares a Deus. E desses 4 altares, ele fez alianças com o Senhor que apareceu para ele. Foram de acordo com as experiências que Abraão teve com Deus, ele edificou altares ao Senhor. E as experiências mais marcantes de Abraão, elas estão descritas nas revelações desses altares. E o primeiro altar que Abraão edificou é o que nós vamos ler aqui em Gênesis capítulo 12. Porque altar também é um símbolo de aliança. Gênesis capítulo 12, no versículo 6, diz a palavra: atravessou Abraão a terra de Siquém, até o carvalho de Moré. Neste tempo, os cananeus habitavam nessa terra. Apareceu o Senhor a Abraão e lhe disse: darei à tua descendência essa terra. E ali edificou Abraão um altar ao Senhor que lhe aparecera. A palavra Siquém, ela significa ombro. E ombro, na parte do corpo humano, é considerado a parte mais forte do corpo humano. É onde o ser humano ele consegue sustentar maior peso. E também era no lugar onde os levitas, eles recebiam a arca da aliança para transportar. Quando o povo de Israel ele se movia, a arca que representava a presença de Deus, ela também precisava se mover. E quando ela se movia, os levitas e sacerdotes, eles colocavam a arca com seus varais em seus ombros. E eles iam em direção aonde o Senhor os apontava para ir, seguindo a nuvem que os direcionava no deserto. Nesse tempo nós estamos sendo guiados. O mundo é comparado como esse deserto. Estamos a caminho da Canaã celestial, aleluia. E nesse processo até chegar a Canaã, nós estamos vivendo, entre aspas, em um deserto. O lugar de provação, lugar, como diz a palavra em Deuteronômio capítulo 8, lugar de humilhação, lugar de tentação,
o lugar onde nós somos privados, humilhados, tentados, para sermos por fim aprovados. E nesse processo, o povo de Israel, eles eram conduzidos pelo Senhor por esse deserto, com uma coluna de nuvem que os acompanhava durante o dia e o protegia do calor de mais de 50 graus do deserto. E à noite, essa coluna que era de nuvem, ela se tornava em uma coluna de fogo. Não eram duas colunas, era a mesma coluna que encandecia. E a palavra do Senhor diz que quando a nuvem se movia, o povo também se movia. E nesse tempo é muito interessante nós entendermos e termos a visão da nuvem da presença de Deus, que se move entre nós. Pelo Espírito Santo, Deus é um Deus de movimento. O Espírito que nós servimos é um espírito de movimentações. E se você não entende a movimentação do Espírito para esse tempo, você pode ficar para trás. Ou, no mínimo, sofrer as consequências do calor escaldante do deserto. E o deserto, ele é muito quente durante o dia, mas à noite é muito gelado. As temperaturas são abaixo de zero. Por isso que durante o dia era a coluna de nuvem trazendo sombra. Porque quando Deus te direciona para uma caminhada, Ele também te dará condições para seguir aquela caminhada. E a nuvem, ela não se movia somente durante o dia, ela também se movia durante a noite. Quando a nuvem se movia, o povo precisava levantar acampamento às pressas e seguir a direção que o Senhor estava dando. E nesse tempo o Senhor está dando direções para nossas vidas, para esse ministério. Talvez você pensava que a nuvem continuaria seguindo para o norte, mas de repente ela vai para o sul. E você não tem que seguir o que você acha que é o caminho bom. Você tem que seguir o caminho que a nuvem está apontando. E nesse tempo o Senhor, Ele está nos chamando a nos levantarmos, muitas vezes das posições que nós nos encontramos, para seguir a direção que a nuvem dele está determinando. E o povo de Israel, junto com os sacerdotes e levitas, eles pegavam uma arca que representava a presença de Deus e ia à frente em seus ombros, levando o que representava a glória do Senhor. Eu e você, como os levitas do Senhor, e quando eu digo levita, eu não estou relacionando apenas pessoas que ministram no altar. Levitas são todos aqueles que decidiram se separar para fazer a vontade do Senhor. São todos aqueles que decidiram não ir com o demais curso do mundo, mas decidiu entregar a sua vida para viver o propósito de Deus em seu tempo. E se você é essa pessoa que não se dobra diante dos bezerros de ouro, que se arrependeu das suas falhas e que decidiu viver a vontade do Senhor, você é um levita. E se você é um levita, o Senhor te chamou para transportar a arca da presença dele. Ele te chamou para ser um adorador, porque só pode transportar a arca da presença do Senhor quem era um adorador. E adorador não é aquele que canta apenas, não é aquele que toca. Adorador é aquele que decidiu entregar a sua vida completamente, inteiramente para fazer a vontade daquele que o chamou. Esse seminário de adoração profética não é apenas para músicos. Esse seminário de adoração profética foi para quem entendeu a revelação de que Deus o chamou e o criou para adorar. E o Senhor te chamou para isso. Mas somente adoradores podem conduzir a arca da aliança. Somente adoradores podem transportar a presença do Senhor. Porque dentro do tabernáculo nós encontramos aí o átrio, o santo lugar e o santo dos santos, onde ficava posicionada a arca da aliança. E a arca da aliança, ela ficava posicionada nesse lugar, porque ali era um lugar de adoração genuína e completa ao Senhor. O santo dos santos representa o lugar de adoração. A presença do Senhor está onde tem adoração.
Você quer manifestar a presença de Deus ou quer ver a presença de Deus? É só começar a adorá-lo. Se você está vivendo em um momento de turbilhão, de dificuldades, de tribulações, o segredo para que você veja Deus em meio à tempestade é começar a clamar o nome dele em adoração. E a palavra do Senhor diz que Abraão, voltando aqui para Abraão, ele ergueu um altar ali em Siquém, e essa palavra significa ombro. Aqui me dá a entender que o Senhor, Ele quer que nós levantemos primeiramente. O primeiro altar que o Senhor quer que nós levantemos é o altar de adoração. É o altar que vai atrair a sua presença e que vai nos conduzir a levar a sua presença de maneira que lhe agrade. O nome Siquém, e esse lugar Siquém, foi o lugar onde Deus apareceu ou se revelou a Abraão. E nós podemos chamar esse altar também de o altar da revelação. Para podermos carregar a arca é necessário um nível maior de revelação. É necessário um nível maior de revelação sobre quem Deus é. É necessário um nível maior de revelação sobre como Deus quer que nós nos movamos. É necessário um nível maior de revelação de qual é a vontade de Deus para mim. Deus chega para Abraão naquele lugar e fala: Abraão, sai da sua terra, sai da sua parentela, sai da terra do seu pai. Abraão, anda na minha presença e ser perfeito. E Deus, ele vai se revelando a Abraão. E na medida que Deus vai se revelando a Abraão, Abraão vai tendo a capacidade de transportar a presença de Deus aonde ele for. Conforme você vai entendendo e recebendo das revelações de quem Deus é, você vai tendo a capacidade de transmitir quem Deus também é para as pessoas que estão à sua volta. Eu só posso revelar quem Deus é se eu conheço quem é Deus. Deus se revelou a Abraão em Siquém, porque ali ele ergueu um altar ao Senhor. Existe diferença entre conhecimento, entendimento e revelação. Existem pessoas que têm conhecimento sobre Deus. Existem pessoas que têm conhecimento sobre o que Deus quer, porque leram na palavra ou alguém falou para ele. Mas existe um limite entre o conhecimento e o entendimento. O entendimento é aquilo que eu absorvi daquilo que eu conheci. Não basta apenas conhecer Deus. Não basta apenas conhecer o que Deus quer de mim ou para mim. Eu preciso ter um entendimento daquilo que Deus quer de mim e para mim. Entender é diferente de conhecer. Existem pessoas que conhecem sobre muitas coisas, mas entendem pouco. Uma coisa é você ouvir uma palavra, de repente, ou algo teórico, alguém mostra para você, por exemplo, uma câmera como essa, e te faz conhecer, tá vendo aqui essa câmera, é tal marca, ela faz isso, ela faz aquilo. Beleza, você conheceu a câmera, mas será que você entendeu a maneira de mover ela, a maneira de usar ela, a maneira de cuidar dela, a maneira de usufruir daquilo que ela vai te proporcionar? E agora, entre o conhecimento e o entendimento, existe um nível ainda maior, que é o nível da revelação. E revelação, ela não está relacionada apenas ao entendimento ou ao conhecimento, porque Deus se revela a um indouto. Deus se revela a quem não sabe de nada, um analfabeto. Deus se revela ao pobre, Deus se revela ao estrangeiro. E a revelação está relacionada a uma experiência pessoal, íntima e única com Deus. O Senhor, Ele não quer apenas que você conheça sobre Ele. O Senhor não quer apenas que você entenda, mas Ele quer se revelar a você de forma única e singular. E essa revelação de quem Deus é, que é manifestada no altar, é o que vai nos manter nos desertos da vida. É o que vai nos manter mediante as pressões da caminhada. É o que vai nos manter forte diante dos momentos de dúvidas, diante dos momentos de questionamentos que vierem sobre nós.
Deus, ele só se revela a quem tem altar. Não adianta eu querer receber revelações de Deus se não tiver uma vida de altar. Eu fico impressionado com o meu apóstolo. Ele está ali repousando, enquanto nós estamos aqui no meio da tempestade. Ele está dormindo ali na proa do barco. E eu fico impressionado com ele. A irmã encontrou aqui comigo. Ela falou, parece que a Bíblia que ele lê é diferente da nossa. A gente leu aquele texto ali 389 vezes, mas não consegue enxergar o que ele enxerga. Mas na terra eu queria honrá-lo aqui como minha referência. Eu não conheço um homem, pessoalmente dizendo, que tem tanto relacionamento de altar como o apóstolo Rogério. Na terra, pessoalmente dizendo, eu conheço outras experiências de outros homens, já vi testemunhos, mas que caminha comigo, do meu lado, é o homem de mais altar que eu conheço. O nível de revelação que ele tem está proporcional ao tamanho do altar que ele é. O nível de revelação que você tem está relacionado ao tanto de altar que você tem. Quanto mais altar, mais revelação. Menos altar, menos revelação. Existem pessoas que vivem sempre de camarote, experimentando na plateia e vendo as revelações que são dadas através dos altares que passam por nossa vida. Quando eu digo altares, eu digo pessoas. Mas deixa eu dizer uma coisa, o Senhor quer que você seja também o altar de revelação. Ele não quer que você apenas seja o espectador dos outros altares. Ele quer que você seja um altar que vai manifestar a profundidade de quem Ele é para esse tempo. Em Siquém foi onde Deus se manifestou a Abraão. No altar de Siquém foi onde Deus se manifestou a Abraão. No altar da intimidade, no altar da revelação de como transportar a arca, no altar da revelação de como nos posicionarmos diante do Senhor, é como o Senhor vai se mostrar para nós de maneira mais profunda e mais intensa. Se eu quero conhecer Deus no mais profundo, eu preciso levantar altares a Ele. Eu preciso levantar altares de Siquém a Ele. Eu preciso entregar os meus ombros, como diz a canção do Ministério Zoe. Eu te dou os meus ombros para carregar a sua glória. E por onde eu passar, manifestar a sua glória. É nesse lugar, no altar do ombro, no altar de oferecer a Deus os meus esforços, no altar de oferecer a Deus a minha juventude, ou talvez o meu último esforço, o meu último fôlego, é onde Deus vai ver, esse está disponível para mim. Esse está disponível para fazer a minha vontade. Ele não se importa se ele acabou de chegar do trabalho. Ele se lançou em meu altar. Talvez não deu tempo nem de tomar um banho hoje. Talvez não deu tempo nem de almoçar. Talvez não deu tempo nem de ver a família, dar um abraço na esposa. Mas ela decidiu se lançar completamente. Ele decidiu entregar as suas forças para me adorar. Irmãos, o Senhor recompensa o adorador que abre mão de tudo e de todos para servi-lo. Abraão, ele deixou a sua casa, a sua parentela. Ele deixou a sua terra, os seus bens, as suas riquezas, para poder ir em direção ao invisível, servir um Deus que ele não via, apenas que ele ouvia. Para o mundo parece loucura, para o mundo talvez seja doideira. Você está aqui em pleno sábado à tarde, poderia estar vendo um futebol, tomando sorvete, um açaí, poderia estar em casa tirando o cochilo. Mas você está nesse lugar, talvez cansado, com sono, mas entregando as suas forças, o seu ombro, para poder carregar a arca do Senhor. E quando eu entrego o meu ombro para carregar a arca do Senhor, Ele começa a se revelar para mim.
E Ele não se revela a mim apenas para que eu tenha experiência de poder dizer: eu conheci o Senhor, eu tive uma revelação do Senhor. Deus, Ele se revela a quem está disposto a revelá-lo. Deus se revela a quem está disposto a revelá-lo. Quanto mais você entregar a sua vida para serviço do Senhor, mais a face do boi do Senhor vai ser revelada a você. Quanto mais você dedicar a sua vida a serviço do Senhor, decidir abrir mão de tudo, dos seus bens, da sua coroa, decidir abrir mão dos seus prazeres para entregar a sua vida ao Senhor, mais o Senhor vai se revelar a você. Mas Ele vai se manifestar a você um Deus provedor, um Deus grande, um Deus que te guia, um Deus que te sustenta, um Deus que te faz crescer de quem não era visto por ninguém, de quem não era conhecido, para ser colocado no lugar de príncipe. O altar de Siquém, o altar da revelação, o altar de lançar as minhas forças diante do Senhor. O segundo altar que Abraão ergueu é em Gênesis 12 também, o versículo 8, coloca para mim, para não precisar de ficar abrindo. Diz o versículo: passando dali para o monte ao oriente de Betel, armou a sua tenda, ficando Betel ao ocidente e Ai ao oriente. Ali edificou um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. O segundo altar que Abraão levanta é o altar de Betel. E Betel significa casa de Deus. Esse altar ficou entre Ai, Betel, ele ficava no meio. O altar, ele ficou como se Ai estivesse numa banda e Betel estivesse em outra. Abraão, esse altar nós podemos chamar de altar da separação. Foi onde Abraão decidiu deixar Ló caminhar para o seu canto e seguir em direção à vontade do Senhor. Ai significa monturo. Ai significa lugar de ruínas. E nesse tempo o Senhor, Ele tem chamado a mim e a você para edificar um altar a Ele, onde nós abandonamos aquilo que atrapalha a nossa caminhada, onde nós abandonamos aquilo que atrapalha-nos de prosseguir, aquilo que vai trazer confusão, aquilo que vai trazer separação entre nós e Deus, e nos separarmos daquilo que nos afasta dEle. Nesse altar é onde nós abandonamos o pecado, onde nós abandonamos as redes sociais para estar com Ele, onde nós abandonamos talvez um tempo de soneca para estar com Ele. Talvez nós abandonemos uma amizade, um relacionamento, até um emprego, talvez, que esteja me afastando do relacionamento de intimidade com Ele, de crescer na presença dEle. Ai significa monturo, como eu disse, e a palavra monturo é acúmulo de lixo, daquilo que não presta, daquilo que não tem valor. E quantas vezes nós não estamos deixando Betel para estar em Ai? Monturo também, espiritualmente falando, é um altar, é um lugar alto, onde se acumula coisas que não prestam, coisas que não servem para nada, coisas que não vai te edificar. E eu aprendi que aquilo que não me edifica me destrói. E se eu não estou em Betel, casa de Deus, talvez em algum momento eu esteja em Ai, lugar de ruínas. O TikTok, lugar de ruínas. Kawaii, lugar de ruínas. Instagram sem propósito, lugar de ruínas. Facebook sem propósito, lugar de ruínas. Amizades seculares, lugar de ruínas. Se você não está edificando elas, automaticamente talvez o ai que está dentro delas está contaminando você. O Senhor nos chamou para sermos pessoas que vamos influenciar Ai, que vamos conquistar Ai. Na conquista da terra prometida, Josué, ele tinha acabado de conquistar Jericó.
E a próxima cidade que ele tinha que conquistar era a cidade de Ai. E Ai era um povo pequeno. Ai não era uma cidade grande, ela tinha um exército pequeno. E às vezes são pequenas coisas que nos arrancam grandes valores. São pequenas coisas. Talvez 5 minutos de um vídeo que vai te tirar 5 horas de leitura bíblica que talvez você dedicou. Talvez é um momento diante da internet de algumas imagens que vai destruir uma semana inteira de consagração. E a palavra do Senhor diz que em Ai, Josué vira para o exército e fala o seguinte, quem é esse povo de Ai? E os espias falam, Josué, não manda muita gente, não precisa mandar o exército inteiro não, porque Ai é um povo pequeno, o exército é pequeno. O exército não vai exigir tanto dos nossos esforços. E aí ele manda alguns 2.000 homens. E a palavra do Senhor diz que eles vão lá, crendo na vitória, acreditando que eles iam matar no peito. É só uma ministração, são 3 músicas. Vou matar no peito. É uma saudação apenas. Eu vou matar no peito. É uma visita apenas. Eu vou matar no peito. É apenas um capirotinho para expulsar. E a palavra do Senhor diz que quando eles chegam em Ai, o Senhor rejeita o exército de Israel, porque no meio do acampamento tinha maldição. Não há como você destruir Ai se a natureza de Ai está dentro de você. A Bíblia fala que um homem chamado Acã, quando eles conquistaram Jericó, ele foi lá e tomou uma capa babilônica e escondeu debaixo da sua tenda. E quando o povo de Israel, eles foram para a batalha contra Ai, a Bíblia diz que eles foram derrotados e morreram mais de 30 soldados israelitas naqueles dias. Eles tiveram que sair correndo, porque o exército vinha contra eles, um exército pequeno, e eles não sabiam como, mas eles estavam sendo derrotados. E Josué, ele foi clamar a Deus, reclamando, Senhor, o Senhor nos fez conquistar Jericó, uma cidade tão grande, os muros caíram, por que o Senhor nos deixou ser derrotados por Ai? E Deus vira para Josué e fala o seguinte, Josué, para de falar. Primeiro você tinha que me perguntar o porquê que vocês foram derrotados. Às vezes a gente precisa falar menos com Deus, Senhor, me ajuda a vencer, e perguntar, Senhor, por que eu não estou vencendo? E aí Deus falou o seguinte, tem maldição no meio do arraial. Tem maldição no meio do meu povo. E muitas vezes, a natureza de Ai dentro de nós não faz somente nós perdermos a batalha, mas faz com que aqueles que estão à nossa volta também percam a batalha. A Bíblia fala que por causa do erro de Acã, a nação de Israel sofreu a perca da batalha e mais de 30 homens morreram por causa do seu pecado. Você que é um adorador, quando Deus olha para você, Ele não vê só você. Quando Deus olha para você, Ele vê uma nação atrás de você. Quando Deus olha para você, Ele vê um povo atrás de você. Você não carrega apenas um nome, você carrega uma identidade de nações. Você carrega a identidade de um povo. E a palavra do Senhor diz que quando Acã caiu, caiu também Israel. E Deus vira para Josué e fala, Josué, vamos aí tirar por sorte. Eu vou dar oportunidade. Quem é que pecou? E Acã se ocultou. E aí foi caindo a sorte pela tribo, foi caindo a sorte pela linhagem, pela família. E caiu a sorte de que o pecado estava na tribo tal, na família de Acã. E quando Acã foi descoberto, ele disse, é verdade, eu peguei o que não era para ter pego. Eu trouxe maldição para dentro da minha casa.
E a palavra do Senhor diz que não somente Acã sofreu as consequências, mas ele, a casa dele, a família dele foram apedrejados por ele ter trazido da natureza de Ai para dentro da sua casa. Irmãos, nós não podemos nos contaminar com Ai. Nós não podemos levantar altares a Ai. E quantas vezes, em vez de nós nos prostrarmos diante da palavra que é Betel, nós estamos nos prostrando diante do Ai. Eu já vi pessoas, eu conheço pessoas que passam horas e horas e horas e mais horas de entretenimento, perdendo tempo, apenas passando o dedo na tela de um celular. Enquanto isso, a sua vida de oração destruída, a sua vida de relacionamento com Deus frustrada. Ele não vê mais a manifestação do Senhor sobre a sua vida ou através da sua vida. Ele não consegue mais ouvir a voz de Deus. Porque em Ai não se ouve a voz de Deus. A única voz que se ouve em Ai são choros e lamentos. Ai, 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 é um grito de sofrimento. E a palavra do Senhor diz que Abraão, ele decidiu deixar Ló seguir o seu caminho. E ele foi em direção a Betel. É tempo de nós levantarmos um altar entre Ai e Betel e dizer: eu escolho Betel. Eu escolho a vontade de Deus. Eu abro mão de gastar o meu tempo com aquilo que não presta, com aquilo que é monturo, com aquilo que não me edifica, com aquilo que tem me destruído, para me alimentar daquilo que me constrói, daquilo que me fortalece, daquilo que me dá estrutura, para que eu possa vencer as batalhas desse deserto, para que eu possa viver a vontade do Senhor. Eu decido edificar um altar de adoração, eu decido edificar um altar de santidade, abrir mão talvez de um namoro que não agrada a Deus, abrir mão às vezes de um relacionamento que não glorifica o Senhor, abrir mão de uma amizade que não glorifica o Senhor, abrir mão de um tempo gastado que não volta atrás, para me edificar de um tempo que vai soar para a eternidade diante de Deus. O Senhor está nos chamando como Abraão a edificar casa para Ele. Você é casa de Deus. Por isso que eu disse que nós somos esse altar. Você é Betel. Você é casa de Deus. Para erguermos um altar em Betel é necessário destruir tudo aquilo que temos construído em Ai. Abra mão das redes sociais se for necessário. Abra mão do namoro se for necessário. Abra mão do emprego se for necessário. Abra mão de amizade se for necessário. Joga o celular fora se for necessário. Desliga o computador, vende ele se for necessário. Mas não construa altares de monturos. Edifique altares que vão revelar que você é uma casa de Deus. Terceiro altar, Gênesis 13:18, foi o altar edificado em Hebrom. Hebrom significa amigo. E diz a palavra: e Abraão, mudando as suas tendas, foi habitar nos carvalhos de Mamré, que está junto a Hebrom, e levantou ali um altar ao Senhor. Perdão, aqui nesse altar de Hebrom, foi quando ele se separa de Ló. Muitas vezes nós precisamos abrir mão daquilo que é bom para alcançar aquilo que é melhor. Talvez era bom para Ló estar ali com seu sobrinho. E na realidade, Abraão só sofreu com a aliança com seu sobrinho porque ele desobedeceu à palavra de Deus inicial. Deus ele falou com ele: Abraão, você vai largar sua parentela e você vai sozinho para a terra que eu estou te mostrando. E Abraão vai e leva o sobrinho.
Deus ele não vai se responsabilizar pelas desobediências que nós fizermos no meio do caminho. No meio do caminho, os pastores de Ló começaram a contender com os pastores de Abraão. E houve confusão entre a família de Ló e a família de Abraão. Todas as vezes que nós desobedecemos a voz de Deus, nós entramos em confusão. E Deus não quer que você viva em confusão. Mas o segredo para viver em paz é viver em obediência. Muitas vezes precisamos abrir mão, irmãos. Abrir mão de, como eu disse, companhias, relacionamentos que nos levam para distante dos altares do Senhor. As pessoas que você convive, elas te levam para Deus ou te afastam de Deus. O meio que você frequenta tem te aproximado do Senhor ou te afastado do Senhor. O Senhor nos chama para um relacionamento com Ele de amizade. E muitas vezes a amizade com Deus vai levar você a aborrecer as amizades dessa terra. É nesse lugar onde Ele se revela a nós. João capítulo 15, versículo 13. Abre aí para mim, por favor. João capítulo 15, versículo 13 até o versículo 15 diz. João 15, versículo 13 ao 15 diz: Ninguém tem maior amor do que esse, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Vós sois meus amigos, se fizerem o que eu mando. Já não vos chamo servo, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi do meu Pai vos tenho dado a conhecer. Aleluia. É nesse altar de Hebron que o Senhor vai nos revelar a vontade do Pai. É nesse altar de Hebron que nós recebemos a revelação que nós não fomos chamados apenas para fazer algo para Deus, mas para ser quem Deus quer que nós sejamos. O Senhor Ele te chamou primeiro para ser e depois para fazer. Mas muitas vezes a mentalidade de Marta está dentro de nós, que acha que nós vamos ser aprovados por Deus por aquilo que nós fazemos. É o quanto mais eu fizer, mais Deus vai se agradar de mim. É o quanto de alma que eu ganhei, é o quanto de obra que eu fiz, é o quanto de igreja que eu levantei, é o quanto de ministério que eu participei. Isso sim vai gerar para você galardão e recompensa na eternidade, mas isso não vai fazer Deus te amar mais ou menos. O amor de Deus está relacionado a nós, porque Ele deu o seu Filho para morrer em nosso lugar. Isso é graça, isso não é mérito nosso. E a palavra do Senhor, ela fala que o Senhor, Ele quer nos chamar de amigos. E o seu amigo, quando ele vai na sua casa, você não quer que ele, se é amigo de verdade, ele faz isso. Mas você não quer que ele fique lavando sua louça, que ele tire o cocô do cachorro, que ele dê banho no seu filho. Não, você não tem um amigo, não é pelo que ele faz por você, mas por quem ele é para você. E Deus, ele não é seu amigo, Ele não será seu amigo pelo que você faz por Ele, mas por quem você é para Ele. Quem você é para Deus é mais importante do que o que você faz. E Ele falou o seguinte: sabe como vocês vão ser conhecidos como meus amigos? Amigos do Cristo, amigos do Senhor. É quando vocês obedecerem àquilo que eu falo. Hebron é lugar de obediência à voz do amigo Jesus. E o que nos afasta dessa amizade com Cristo, além da desobediência, é a amizade com o mundo. O apóstolo João, em uma das suas epístolas, ele diz que a amizade com o mundo é inimizade com Deus.
quantas vezes na nossa amizade com o mundo, com as coisas desse mundo, nos afasta do nosso relacionamento de amizade com o Senhor. Você não deve caminhar com pessoas apenas por amizade. Você deve caminhar com pessoas por revelação da vontade de Deus. Talvez no decurso da sua vida você vai ter que despedir de alguns lós. Alguns lós vão para Minas. Alguns lós vão para, sei lá, Espírito Santo, Santa Catarina. E Deus vai falar, fica aqui onde eu tenho te posicionado. Aqui é o lugar que eu quero que você esteja. E talvez você olhe para Ló e Ló vai escolher um lugar muito mais bonito, muito mais glamuroso. Talvez ele vai escolher um lugar muito superior, entre aspas, às vistas humanas do que o seu. E quando você olha Deus, ele fala o seguinte, vai para Canaã. E Canaã é um lugar seco. Canaã é um lugar que é difícil de respirar. Canaã é um lugar que não chove. E se você olhar para as Campinas, aí você vai ver tudo verdinho. Parece que Ló está na boa. Mas a promessa de Deus está em Canaã, não nas Campinas. Em muitos momentos da minha e da sua vida, vai ser necessário a gente tirar os olhos das Campinas e olhar para um lugar árido, onde Deus vai manifestar os seus milagres. Onde chuva vai descer do céu em meio à seca. Onde vai brotar a água da rocha, onde o Senhor Jesus vai manifestar o poder e o sobrenatural dele através das nossas vidas. Não olhe pelas belezas naturais, olhe pela palavra de Deus. Vocês serão meus amigos se vocês fizerem o que eu mando. Muitas vezes vão ser separações que vão nos fazer chorar. Eu creio que quando Ló despediu o seu sobrinho, o seu amigo, e a esposa, e as filhas dele, ele despediu chorando. Você pode ir, meu sobrinho, mas saiba que eu queria que você estivesse comigo. Você está indo para um lugar distante de mim, mas o desejo do meu coração era que você estivesse aqui. Mas quando você entende o propósito de Deus, a dor da despedida ela é momentânea. Porque o propósito é maior do que as suas emoções. O propósito sempre vai ser superior às suas vontades. E se você obedece o propósito e não às suas vontades, o Senhor fará você colher uma multidão de nações. Quarto altar que Abraão levantou. Esse foi o último altar. O altar de Moriá. Gênesis capítulo 22. Gênesis capítulo 22, a partir do 1 diz: Depois dessas coisas, pôs Deus Abraão à prova. Ele disse: Abraão, e este lhe respondeu: Eis-me aqui. Acrescentou Deus: Toma o teu filho, o teu único filho Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá. Oferece-o ali em holocausto sobre um dos montes que eu te mostrarei. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, e tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos e a Isaque, seu filho. Rachou lenha para o holocausto e foi para o lugar onde Deus lhe havia indicado. Ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe. Então disse a seus servos: Esperai aqui com o jumento. Eu e o rapaz iremos até lá, e havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Tomou Abraão a lenha
do holocausto e colocou sobre Isaque, seu filho. Ele, porém, levava às mãos o fogo e o cutelo. Assim caminhavam ambos juntos. Quando Isaque disse a Abraão, seu pai: meu pai, respondeu Abraão: eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaque: eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiram ambos juntos. Chegaram a um lugar que Deus lhe havia designado. Ali edificou Abraão um altar, e sobre ele pôs a lenha, e amarrou Isaque, seu filho, e o deitou no altar em cima da lenha. E estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar o filho. Mas do céu lhe bradou o anjo com A maiúsculo, ou seja, Jesus, dizendo: Abraão, Abraão. Ele respondeu: eis-me aqui. Então lhe disse: não estendas as mãos sobre o rapaz, nada lhe faças, pois agora eu sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o filho, o teu único filho. Tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um cordeiro preso pelos chifres entre os arbustos. Tomou Abraão o cordeiro e o ofereceu em holocausto em lugar de seu filho. E pôs Abraão o nome daquele lugar: o Senhor proverá. Daí disse até hoje o nome do monte: no monte do Senhor se proverá. Só até aí. Esse é o lugar onde o Senhor prova o nosso coração. Esse é o lugar. O primeiro versículo diz: e chamou o Senhor Deus a Abraão e pôs Abraão à prova. Depois dessas coisas, pôs Deus Abraão à prova. O altar de Moriá é o altar de prova. É o altar de nós mostrarmos para Deus que se o que vale para nós realmente é Ele ou Isaque que Ele nos deu. Se o que vale para nós verdadeiramente é o fato de Ele ter nos resgatado ou o nome que Ele nos entregou. Se é de fato Ele ter tido misericórdia de nós ou os bens que Ele nos deu. O altar de Moriá é o altar de obediência e de honra. O altar de Moriá é o altar de renúncia e de entrega total. O altar de Moriá é onde eu decido abrir mão. Senhor, se o Senhor quiser o ministério, toma o que é seu. Se o Senhor quiser a família, toma o que é sua. Se o Senhor quiser o meu PR, toma, eu não nasci com ele. Se o Senhor quiser meu ministério, está aqui, eu entrego. Se o Senhor quiser o contrabaixo, toma, que é seu. Se o Senhor quiser meu instrumento, meus bens, meus dons e meus talentos, são tudo para te servir. Mas me importa estar com o Senhor. Mas me importa ter o Senhor do que ter qualquer coisa. E o tremendo é que Abraão, ele sabia que independente daquilo que Deus o pedia, ele podia entregar, porque Deus era poderoso para entregar, ou se ele quiser, devolver tudo aquilo que ele tinha pedido. Talvez Deus esteja nos pedindo nesse tempo algumas coisas. Entrega para Ele, sem medo. Não significa que não vai doer. Não significa que não vai causar de vez em quando uma raivinha. Não significa que você não vai dar uma questionada, talvez. Não significa que você, dentro de você, vai falar, por quê? Eu acredito que Abraão, como diz a canção do Luiz Arcanjo, lado a lado, subindo com o filho dele. Você pode tocar essa canção, pastor? Você sabe. Acho que o Isaías não conhece ela. Quando ouviu
filho... Você conhece? Por favor, pastor. Então, se eu tirar aí. Quando ouvi o filho perguntar, e o cordeiro onde está, seu coração sangrou. Quando ouviu o pai lhe responder, Deus irá prover, seu coração temeu. E lado a lado, em silêncio os dois choraram, ao verem chegando o lugar da decisão. Um pedido assim que parte o coração. Como escolher entre a fé e a razão? Quando dizer não é opção e a fé te pede um sim. Quando é preciso enfrentar e a alma quer fugir, eu preciso ser como Abraão e o filho entregar, ser Isaque e deitar-me sobre as pedras do altar. Eu acredito que Abraão, quando subiu com o seu filho no Monte Moriá, talvez ele não falava nada, mas ele olhava para o seu filho, talvez de mão dada, porque Isaque ainda era pequeno. Eu creio que lágrimas caíam nos seus olhos, porque ele sabia que ele estaria entregando o seu sonho, ele estaria entregando a sua vontade, ele estaria entregando a sua alegria, ele estaria entregando o motivo dos seus risos de todos os dias. Mas ele decidiu abrir mão, porque ele sabia que se ele fizesse a vontade do Senhor, o Senhor, se ele quisesse, poderia fazer a vontade dele. E a vontade do Senhor é muito superior à nossa. A vontade do Senhor é muito melhor do que a minha e do que a sua. E o que Deus ele tem para me dar e para te dar é muito mais superior do que apenas um filho, do que apenas uma promessa, do que apenas uma herança. A Bíblia diz que o que Deus tinha para Abraão era incapaz de ele contar, era incapaz de ele mensurar. Mas para que ele herdasse aquilo que Deus tinha para ele, foi necessário ele erguer um altar de sacrifício. Foi necessário ele erguer um altar onde ele entregaria ali, dizendo: Senhor, eis aqui os meus bens, eis aqui os meus dons e os meus talentos, eis aqui a minha vontade, eis aqui o meu nome, eis aqui a minha casa. Eu decido entregá-lo no seu altar. Eis aqui o meu tempo, eis aqui o meu descanso, eis aqui as minhas forças. Eu queria convidar você agora a fechar os seus olhos e em adoração ao Senhor começar a entregar aquilo que é seu, aquilo que é de direito. Os seus sonhos, os seus planos, os seus bens. O Senhor está nos chamando aos seus altares nesses dias. O Senhor está nos chamando para, como adoradores, nos lançarmos em seus altares. Erga um altar ao Senhor. Erga um altar ao Senhor, onde você entrega suas forças, onde você dedica todo o seu ser. Erga um altar ao Senhor, onde você abandona onde você abandona as coisas desse mundo, onde você abandona os monturos para levantar um altar que o glorifique. Erga um altar onde você vai estabelecer um relacionamento de amizade com Ele, um
Um relacionamento onde você decide abrir mão de tudo e de todas as pessoas se for necessário para estar com Ele. Ah, mas eu tinha compromisso esse horário. Mas eu abro mão do compromisso natural, porque eu tenho um compromisso com aquele que é eterno. Levante um altar, onde você vai entregar não somente coisas ilícitas, mas você vai entregar aquilo que te é lícito. Onde você vai renunciar, onde você vai entregar aquilo que o Senhor talvez te prometeu. Talvez Ele te prometeu um ministério, talvez Ele te prometeu um chamado, Ele te prometeu uma família, talvez Ele te prometeu um filho, mas até hoje isso não aconteceu, ou se já aconteceu. Será que você tem capacidade de devolver a Ele? Será que você tem capacidade de abrir mão e dizer: Senhor, eu entrego em Teu altar. A quem tenho eu no céu além de Ti? E não há na terra quem eu queira mais que a Ti. Estou apaixonado, desesperado de amor. Eu estou disposto a morrer por Ti. Que haja verdade nessas palavras, Senhor. E construirei no cume do monte um altar, e o sacrifício sou eu. E o sacrifício sou eu. Abro mão dos meus sonhos, abro mão dos meus planos, abro mão da minha vida por Ti. Abro mão dos prazeres e das minhas vontades, abro mão das riquezas por Ti. Estou apaixonado. Abraão revelou que ele amava mais a Deus do que a Isaac. Ele amava mais a Deus do que a promessa, amava mais a Deus do que o ministério, amava mais a Deus do que o seu nome, do que os seus servos. A quem tenho eu no céu além de Ti? E não há na terra quem eu estou desesperado de amor. Eu sou o altar, Senhor, eu sou o sacrifício. Se lance diante do altar do Senhor, que é você. Entrega tudo. Minhas vontades, abro mão das riquezas por Ti. O que fazer? Pra onde ir, se só Tu tens as palavras de vida eterna?
eterna. O que fazer se só tu tens? Só tu tens. O que fazer? Não há nada melhor do que o Senhor. Eu posso perder tudo. Se eu tenho o Senhor, eu tenho tudo que eu preciso. O que fazer? Pra onde ir? Se só tu tens as palavras de vida. As palavras. Senhor, nós queremos lançar a nossa vida em seu altar. E que nós sejamos esse altar que o Senhor encontre o lugar para que o Senhor possa manifestar a sua glória. Senhor, nós queremos ser esse altar que o Senhor deseja manifestar-se. Nós queremos ser esse altar em que o Senhor deposita a sua presença. Nós queremos ser esse altar onde o Senhor encontra sacrifício, onde o Senhor encontra lenha, onde o Senhor encontra sangue, onde o Senhor encontra água, onde o Senhor encontra vida. O Senhor disse em sua palavra que nós deveríamos nos oferecer como um sacrifício vivo, um sacrifício santo, um sacrifício que te agradasse. Nós queremos abrir mão, Senhor, e renunciar tudo que temos, tudo que somos, porque na realidade tudo que temos e somos veio do Senhor. Nós não temos nada que não tenha vindo de Ti. Então nós na realidade estamos devolvendo. Nós te devolvemos os dons, os talentos, te devolvemos o ministério, te devolvemos a família, os cônjuges, te devolvemos os filhos, te devolvemos as promessas, te devolvemos as propostas, te devolvemos aquilo que o Senhor nos disse. Se nós tivermos o Senhor, isso nos basta. Nos ensina a valorizar a sua presença mais do que qualquer coisa nessa vida. Nos ensina a valorizar a sua presença mais do que o ministério, mais do que a aprovação dos homens. Nos ensina a valorizar a sua presença, valorizar o tempo que nós temos, que foi dado como um presente para nós. Que nós não venhamos perder tempo com os monturos de ai. Que nós não venhamos perder tempo com o lixo dessa vida, com o lixo da internet, com aquilo que nos afasta de Ti tanto, Senhor. Que o Senhor nos ensine a edificar um altar que constrói uma casa para a sua morada. Que o Senhor, por favor, pelo Teu Espírito, capacite os nossos ombros para conduzir a sua arca. Que o Senhor, no poder do Teu Espírito, nos leve a abrir mão de qualquer coisa, de qualquer pessoa, para poder estar contigo. Por mais que sejamos crucificados, que sejamos seus amigos, que venhamos ouvir a sua voz e fazer a sua vontade. Que o Senhor levante esses altares nesse lugar. Que o Senhor levante esses altares nesse lugar. Eu sou o lugar de adoração. Levanto. Declare: eu sou o lugar. Levanto meu altar e me ofereço. Diga: eu sou o lugar. Eu sou o lugar. Levanto meu altar e me ofereço. Se entregue, se entregue. Eu sou o lugar de adoração. Levanto meu altar e me ofereço. O fogo arderá, declare. O fogo arderá e não
não se apagará, pois o altar é santo. O fogo arderá, santifica o nosso altar, não se apagará. É santo, o fogo arderá, o fogo arderá e não se apagará, pois o altar é santo. Eu sou o lugar De adoração. Levantamos um altar a Ti, Senhor. Levanto meu altar e me ofereço. Eu sou o lugar, De adoração. Jesus. Levanto meu altar e me ofereço. Eu queria compartilhar com os irmãos uma introdução do que Deus tem me falado. No decorrer desses 3 dias eu provavelmente terei a oportunidade de estar dividindo o restante dessa mensagem. Amanhã de manhã. E nós vamos falar sobre o altar de Elias e o altar de Gideão. Hoje foi só uma introdução para dizer alguns tipos de altares que o Senhor quer que nós levantemos e outros que Ele não quer que levantemos. E eu queria fazer um ato profético com os irmãos aqui hoje. Nós estamos vivendo em uma geração midiática. Nós estamos vivendo de uma geração imediatista. Nós estamos vivendo uma geração ativista. E que tem nos roubado o lugar de altar do Senhor. E eu quero convidar você que tem sofrido com isso, porque às vezes nos atinge, eu confesso que a mim. Acorda cedo, dormir de madrugada, fazer tantas coisas. E muitas vezes nós não conseguimos tirar nenhum tempo de qualidade para o Senhor. E às vezes a primeira coisa que muitos fazem antes de agradecer a Deus pelo dia que começou é abrir o WhatsApp para ver se as mensagens chegaram. Abrir o Instagram para ver como está a movimentação. E como Deus vai manifestar a glória dele num altar que está cheio de monturo? Como Deus vai manifestar a glória dele nesse altar? Amanhã nós vamos falar sobre o altar de Elias. Uma das coisas que nós vamos falar amanhã é que Elias ele desafia ali os profetas de Baal e de Ázera. E a palavra do Senhor diz que o Deus que respondesse com fogo, esse era o Deus de verdade. E os adoradores de Baal e os adoradores de Ázera, eles se mutilavam. Eles gritavam, eles batiam no peito, eles se rasgavam, arrancavam seus cabelos, rasgavam suas vestes, para que o seu Deus manifestasse fogo do céu sobre o altar deles. E nada de fogo vinha sobre o altar. E muitas vezes nós estamos assim. Pulamos, rebentamos as cordas, estouramos as peles da bateria, rasgamos, ficamos roucos, para Deus manifestar a glória dele. Clamamos, gritamos e pedimos, mas nada da manifestação da glória. Porque muitas vezes o altar que era para ser ocupado pelo Deus verdadeiro está sendo ocupado por outros deuses. E o Senhor Deus nesse tempo Ele quer restaurar o nosso altar. E o primeiro desafio que eu quero fazer é você, que muitas vezes, em muitos dias, tem perdido tempo com as redes sociais. Você dobrar os seus joelhos diante do altar profético do Senhor aqui. E pedir ao Senhor que ajude a você a ser uma pessoa disciplinada com o seu tempo.
Porque é uma ferramenta de Deus, as redes sociais, a internet. Mas em muitas vezes nós temos deixado o altar de adoração a Deus para nos prostrarmos diante do altar da internet. 2, 3, 4, 5 horas diante do celular, diante do computador. Mas às vezes nem 2, nem 3, nem 5 minutos de joelhos dobrados. Deixa eu te dizer uma coisa. Viva uma vida de altar. Coloque lenha sobre o seu altar. Existiam 5 elementos no altar de Elias. Vou só dar um spoilerzinho da palavra de amanhã. O apóstolo falou de 3 deles aqui: o sangue, o fogo e a água. Mas além desses 3 elementos, tinham também a lenha e as pedras. E nós vamos sintetizar um pouco sobre esses elementos amanhã. E é necessário que esses elementos estejam no altar de maneira organizada, para que o fogo venha a ser derramado. Como você é o altar, eu queria que você, nessa hora, dobrasse os seus joelhos. Dobre os seus joelhos diante do altar. Dobre os seus joelhos diante do altar do Senhor. E começa a pedir a Ele para te ajudar a vencer o entretenimento. Começa a pedir a Ele para te ajudar a vencer o tempo perdido nas redes sociais. Começa a pedir para Ele ajudar você a recuperar a disciplina que você um dia teve. Talvez você era uma pessoa tão disciplinada. Talvez você era uma pessoa que conseguia se organizar tão bem no seu tempo, nos seus afazeres. Mas hoje está tão largado, está tão desorganizado. Começa a pedir ao Senhor que te dê sabedoria. Começa a pedir ao Senhor: Senhor, vem ocupar o lugar do seu altar. Senhor, vem tomar de volta o seu trono. Vem tomar de volta o lugar que é seu por direito. Senhor, em nossos corações, eu primeiramente te peço, me perdoa por perder tanto tempo da minha vida com muitas coisas que não me edificaram. Me perdoa por perder tanto tempo na minha vida levantando um altar às coisas naturais. Vídeos, notícias, às vezes imagens que não me edificaram, que não me construíram. Publicações, a preocupação com a vida alheia. Nos ensina a valorizar a sua pessoa, Jesus. Nos ensina a valorizar o tempo que nós temos, que é tão precioso diante da tua presença. E esse tempo diante da sua presença é que nos ajudará a disciplinar o nosso tempo para as outras coisas. Nos perdoa, Senhor, por não valorizar o tempo que, além da vida, é um dos maiores presentes que o Senhor nos deu. Nos ensina a cuidar bem do tempo. Nos ensina a dedicar tempo para o Senhor. Eu aprendi no PDI de 2020 que o Senhor fez o tempo para ter tempo com a gente. O Senhor criou o tempo para ter tempo comigo. Me perdoa por não dar valor ao que o Senhor criou para mim. Me perdoa por entregar a honra desse tempo a coisas que não têm valor. Que o altar de Ai seja destruído em nossos corações. E que nós venhamos erguer um altar de Betel a Ti. Um altar onde a Sua glória se manifeste.